A pessoa que mais te feriu na vida pode ter te empurrado, sem querer, exatamente para o lugar onde você precisava chegar. Eu sei que isso é difícil de aceitar quando a ferida ainda dói. Mas existe uma história, com quase 4.000 anos, que prova isso de um jeito que ninguém consegue explicar. É a história de um homem que foi traído pela própria família, vendido como escravo, acusado de um crime que não cometeu, e esquecido numa prisão. E mesmo assim terminou salvando a vida das pessoas que tentaram destruí-lo. Essa é a história de José do Egito. E ela vai mudar a forma como você enxerga tudo de ruim que já te aconteceu. José era o 11º de 12 filhos de um homem chamado Jacó. E ele era o favorito. O pai não escondia isso de ninguém. Deu a José uma túnica especial, uma roupa de muitas cores, enquanto os outros irmãos usavam roupa comum. Foi o primeiro erro dessa história, e não foi de José. Foi do pai. Porque favoritismo dentro de casa não constrói amor. Ele planta inveja. E os irmãos de José foram cultivando esse ressentimento em silêncio, dia após dia. E José, sendo ainda jovem, jogou lenha na fogueira sem perceber. Ele teve 2 sonhos. No primeiro, estavam todos amarrando feixes de trigo no campo, e o feixe dele se levantava, enquanto os feixes dos irmãos se curvavam diante do seu. No segundo, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. E José, na inocência da juventude, contou esses sonhos para a família inteira. Os irmãos entenderam o recado. Eles ouviram aquilo como arrogância. E o ódio que era amor virou fogo. Um dia, o pai mandou José até o campo ver como os irmãos estavam cuidando dos rebanhos. Quando eles o viram chegando de longe, com aquela túnica colorida, decidiram ali mesmo: vamos matá-lo. Vamos jogá-lo num poço e dizer que uma fera o devorou. E aí veremos no que dão os sonhos dele. Pegaram José, arrancaram a túnica, e o jogaram num poço seco. O irmão dele estava no fundo de um buraco, gritando, enquanto eles se sentavam ao lado para comer, como se nada fosse. Mas, em vez de matá-lo, fizeram algo que parecia menos cruel e era quase pior. Passou uma caravana de mercadores a caminho do Egito. E os irmãos venderam o próprio sangue por 20 moedas de prata. José, com seus 17 anos, foi arrastado para uma terra estranha, um idioma que não entendia, para ser vendido como escravo. E para o pai, eles levaram a túnica suja de sangue de animal. Jacó chorou o filho como morto por anos. Agora repare numa coisa antes de continuarmos. Tudo o que aconteceu até aqui foi injusto. Cada parte. José não fez nada para merecer o poço, a venda, a escravidão. E é aqui que a maioria das pessoas trava na própria vida. Porque a gente acredita que, se fizer tudo certo, a vida vai ser justa. E quando a injustiça chega mesmo assim, a gente conclui que Deus se esqueceu de nós. Guarda essa pergunta, porque essa história vai respondê-la. No Egito, José foi comprado por Potifar, um oficial importante do faraó. E aqui acontece a primeira virada. José não se afundou na autocomiseração. Ele não passou os dias chorando o que perdeu. Ele trabalhou. Trabalhou com tanta integridade e excelência que Potifar percebeu que tudo que José tocava prosperava. E o colocou como administrador de toda a sua casa. O escravo virou o homem de confiança. José estava reconstruindo a vida do zero, com as próprias mãos, no meio do deserto do estrangeiro. Mas a provação não tinha terminado. A esposa de Potifar começou a assediar José, dia após dia, querendo deitar com ele. E José, todas as vezes, recusou. Ele disse uma frase que mostra o caráter daquele homem. Como eu poderia cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? Repare. Ele não tinha medo de ser pego. Ele tinha temor de Deus, mesmo longe de casa,
mesmo onde ninguém da sua família jamais saberia. Caráter é o que você é quando ninguém está olhando. E foi justamente por fazer o certo que ele foi punido de novo. A mulher, humilhada pela recusa, agarrou a capa de José quando ele fugia, e usou aquela capa como prova falsa. Gritou que ele a tinha atacado. Potifar, enfurecido, jogou José na prisão. Pense no peso disso. José fez tudo certo, resistiu à tentação, manteve a integridade, e a recompensa foi um calabouço. Pela segunda vez na vida, uma roupa foi usada para mentir sobre ele. Primeiro a túnica. Agora a capa. E o que José fez na prisão? A mesma coisa que fez na casa de Potifar. Ele não desistiu de ser quem era. Ganhou a confiança do carcereiro e acabou cuidando dos outros presos. E foi ali, no lugar mais baixo da sua vida, que o futuro dele começou a ser preparado. Dois presos importantes do faraó chegaram à prisão, o copeiro e o padeiro. Os dois tiveram sonhos numa mesma noite, e ficaram angustiados sem entender. José, com a sabedoria que Deus lhe dava, interpretou os dois sonhos. Ao copeiro disse: em 3 dias você será restaurado ao seu cargo. E pediu uma única coisa: quando você estiver bem, lembre-se de mim. Aconteceu exatamente como José disse. O copeiro foi restaurado. Mas, e aqui dói, o copeiro se esqueceu de José. Por 2 anos inteiros. José continuou esquecido naquela prisão, depois de ajudar quem podia libertá-lo. 2 anos a mais de espera, depois de tanta injustiça. Às vezes a sua libertação está atrasada não porque Deus esqueceu, mas porque o tempo ainda não chegou. Até que o faraó, o homem mais poderoso da terra, teve 2 sonhos que ninguém no Egito conseguia explicar. 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas magras. 7 espigas cheias engolidas por 7 espigas secas. E foi nesse momento que o copeiro finalmente se lembrou daquele jovem na prisão. José foi tirado às pressas do calabouço, barbeado, vestido, e levado diante do faraó. E ele interpretou: virão 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de fome terrível. E não parou aí. Ele deu a solução. Guardem 1/5 de toda a colheita nos anos bons, para sobreviver aos anos ruins. O faraó olhou para aquele ex-escravo, ex-presidiário, e viu algo que ninguém tinha visto. Viu sabedoria. E fez o impensável. Colocou José como governador de todo o Egito, o segundo homem mais poderoso da nação, atrás somente dele próprio. Aos 30 anos, o garoto do poço comandava o celeiro do mundo. Tudo o que ele sofreu, cada estação, tinha sido um degrau. A casa de Potifar ensinou a administrar. A prisão ensinou a interpretar e a esperar. Nada foi desperdiçado. Vieram os 7 anos de fartura, e José guardou. Vieram os 7 anos de fome, e a fome se espalhou por todas as terras, inclusive por Canaã, onde vivia sua família. E então chega o momento que dá nó na garganta. Os irmãos de José, os mesmos que o jogaram no poço, desceram ao Egito para comprar comida. E se ajoelharam diante do governador, sem saber que estavam diante do irmão que venderam. Os sonhos da juventude estavam se cumprindo bem diante dos olhos deles. José podia ter se vingado. Tinha todo o poder do Egito nas mãos. Uma palavra, e os irmãos estariam mortos ou escravos. Mas, depois de testá-los para ver se tinham mudado, José não aguentou. Mandou todos os egípcios saírem da sala. E, chorando tão alto que se ouvia do lado de fora, revelou: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes. Os irmãos ficaram paralisados de pavor. E então José disse a frase que é o coração de toda essa história. Ele disse: não temais. Vós, na verdade, pensastes o mal contra mim.
Mas Deus o transformou em bem, para conservar muitos vivos. Para de tudo e pensa no peso dessa frase. José não negou o mal. Ele não disse que estava tudo certo, que não tinha sido nada. A traição foi real. A dor foi real. Ele apenas viu mais alto. Viu que a mesma mão que parecia destruir a vida dele estava, o tempo todo, conduzindo-o ao lugar onde ele salvaria milhões, inclusive a própria família. O que era para o mal foi tecido em bem. Agora ouça 3 verdades dessa história para a sua vida. A primeira. A injustiça que você sofreu pode ser o caminho, e não o fim do caminho. José não chegou ao trono apesar do poço e da prisão. Ele chegou através deles. Nenhum daqueles capítulos podia ser pulado. Talvez aquilo que você chama hoje de pior que já te aconteceu seja, na verdade, o terreno onde Deus está construindo a sua maior obra. A segunda. Mantenha o seu caráter mesmo quando certo te custa caro. José fez o bem na casa de Potifar e foi parar na prisão. Fez o bem na prisão e foi esquecido por 2 anos. Mesmo assim, ele nunca trocou de homem. E foi esse caráter forjado no esquecimento que o tornou pronto quando a porta finalmente abriu. Integridade não é o que te livra do sofrimento. É o que te mantém de pé dentro dele. A terceira. O perdão não apaga o que fizeram com você. Ele te liberta do que fizeram com você. José carregou o poder de destruir os irmãos e escolheu enxugar as lágrimas deles. Enquanto você guarda o ódio, é você quem continua naquele poço. O dia em que você consegue dizer, do fundo do coração, isto também serviu para algo, é o dia em que você finalmente sai dele. Do poço ao palácio. Da prisão ao trono. Do irmão traído ao homem que salvou a sua própria família. José não teve uma vida justa. Mas teve uma vida com propósito. E talvez seja isso que Deus esteja escrevendo na sua, mesmo agora, num capítulo que você ainda não entende. Se essa história tocou o seu coração, escreve um amém aqui embaixo, e me conta, que injustiça você está aprendendo a entregar nas mãos de Deus. Se inscreve no canal e ativa o sino, que toda semana tem uma nova história das Escrituras para te fortalecer. Aqui a gente não busca atalho, nem milagre fácil. A gente caminha na fé, um dia de cada vez. Que Deus te abençoe, e até a próxima.